Oiê, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa terceira e última aula da nossa capinha de liquidificador. Gente, me desculpem aí pela demora, tá? Vamos lá, tá aqui essa base, eu já ensinei aí no passo anterior para vocês, meus amores, e nós vamos decorar agora. Eu tô aqui com a minha florzinha, que também já fizemos, coloquei somente um aplique aqui de um botãozinho. Aí é a gosto, tá, meus amores? A questão dos enfeites aí. Vou pegar aqui um pedaço do meu fio. Lembrando que eu faço as minhas peças tudo costuradinho à mão, tá, meus amores? Eu vou centralizar aqui a minha flor no meinho do nosso coração, do jeitinho que eu quero. As minhas folhinhas, vou colocar elas na posição que eu vou fazer a costura, tá, meus amores? Vocês podem estar fazendo aí do jeitinho que vocês quiserem. Eu gosto de centralizar assim, ó. Depois, se quiser, pode estar fazendo os galinhos aqui à mão também. Mas aí também é questão de gosto. Gente, o ruim é que aqui na minha cozinha tá ventando tanto. Eu faço assim, gente, com o isqueiro. Somente para marcar o lugarzinho aonde eu vou passar a minha costura aqui, tá? Ó, tá ventando. Gente, se vocês estiverem gostando dos passo a passo aí do canal, se inscreve no canal, curte aí, deixa um comentário, tá, pessoal, para estar ajudando aí no engajamento do vídeo, tá? Ó, somente assim, gente. Eu não confio em cola, não, já testei cola, não deu certo com esse tipo de tecido, tá? Mas se você tiver uma boa aí, quiser utilizar também, é gosto. Aí eu coloco as folhinhas conforme eu quero. Vou colocar essa aqui. Eu sempre inicio as minhas costuras, pessoal, pelas folhas, tá? Aí depois eu costuro a flor, porque eu gosto de deixar assim, ó, meio que por baixo a... Não importa a cor do fio aqui também, ó, tá ventando, gente, incrível, ó. Aí é complicado que não acende o isqueiro. Mas como é a parte mais clara aqui da minha casa, para mim gravar para vocês, tem que ser aqui mesmo. Com paciência a gente consegue fazer, tá? Ó, dessa forma. Aí eu coloco a outra folhinha aqui, gente, mas como tá ventando, eu vou colocar aqui fora do vídeo, porque senão vai demorar muito. Coloquei aqui, pessoal, e agora é uma costura normal. Eu vou introduzir a agulha de cima para baixo, pegando aqui, ó. Estão vendo, ó? Desse jeito, de atravessado mesmo, ó. Introduz a agulha por cima aqui, pegando o crochê e o tecido aqui na parte de trás, ó. Tá vendo? E dou mais um pontinho aqui. E vou seguindo esse passo dessa forma, fazendo essa costura. Quem quiser e puder, pessoal, pode estar costurando na máquina, é até mais rápido, né? Mas como eu não tenho máquina, eu costuro sempre à mão mesmo, que dá certo também, tá? Ó, é uma costurinha normal. Não tem problema, porque essa parte aqui do avesso não vai aparecer, pessoal, porque a gente vai costurar lá na nossa capinha de liquidificador. Só que vocês façam uma costura bem segura mesmo, ó. Estão vendo? Vai subindo, aonde tem o verde a gente passa o fio verde, ó, estão vendo? Aqui, ó. Estamos aqui nessa parte do botão. Não passa para a parte branca, somente até a parte verde. Aonde tem o verde, vocês façam a costura verde. Na parte que tem o branco, vocês façam a costura branca. Ou seja, conforme a cor que vocês estiverem utilizando aí para fazer a capa de vocês ou o aplique, vocês utilizam a linha nas cores que vocês estão utilizando para fazer a costura, tá vendo? E somente seguir esse contorninho aqui. Eu vou finalizar a costura dessa aqui com vocês, porque essa do outro lado é da mesma forma. Eu vou fazer a outra fora do vídeo, para que esse vídeo não fique muito longo para vocês, porque essa costura é simples assim, igual eu tô mostrando, somente como se fosse um enlinhavado, na verdade. Só que vocês não apertem muito para não repuxar o tecido, senão fica feio, tá, gente, o acabamento, ó. Desse jeito, ó. Vamos fazendo, seguindo esse contorno aqui da nossa folhinha, ó. Tá vendo? Desse jeito. Até saiu aqui já, gente, ó. Tá vendo?
para ficar um trabalho bem seguro. Ó, assim. Chegando aqui, ó. Cheguei aqui no último. Aí eu vou levar essa linha aqui para a parte de trás, ó. Tá vendo? Vou puxar aqui. E aqui eu já posso tá cortando aqui e arrematando. Ó. Dessa forma. Fica assim a parte de trás. Agora, gente, o que eu fiz nessa folha, eu vou fazer nessa aqui fora do vídeo. Nessa parte branca eu também vou costurar fora do vídeo. É como eu fiz as folhas, é essa parte aqui. Vocês utilizam a linha branca ou a cor que você estiver utilizando aí, tá? Olha, fiz a costura aqui, ó. A parte de trás como que fica, tá, pessoal? Fica dessa forma. Eu costurei rápido aqui, mas vocês podem fazer uns pontinhos mais aproximados um do outro para ficar bonitinho a parte do avesso, né? Tá tudo costuradinho aqui. Agora eu vou utilizar a fita de cetim, tá, pessoal? Ó. Essa aqui, ó, deixa eu ver aqui. É essa aqui, tá, pessoal? Ó. Deixa eu ver se tem o tamanho dela aqui pra vocês. É a fita de 7 milímetros, tá? Vou utilizar aqui, ó, pra passar aqui em torno do nosso coração. Pra deixar ele mais decorado. Aqui também dá pra utilizar aquela fita mais grossinha. Acho que é de 2, né? Só que como eu não tenho dessa cor, eu vou utilizar essa aqui mesmo. É só passando, ó, no nosso passa-fita aqui, ó, entre os pontos, estão vendo? Dessa forma, por toda a extensão do nosso coração, ó, estão vendo? Aí vai ficando esse detalhezinho aqui, para dar uma valorizada na nossa peça. Eu vou passar aqui por toda a extensão do coração. E, gente, detalhe, quem quiser pode fazer aqueles galinhos que eu já ensinei aqui no perfil, ó. Para dar também mais um destaque. Eu não vou colocar, que eu não acho necessidade. Acho que só assim já tá bom para essa peça, tá? Passei aqui, pessoal, a fita por todo o nosso passa-fita do coração. Agora eu vou arrematar aqui. Ó, estão vendo? Dessa forma. E agora eu vou tirar aqui um pedaço a olho mesmo. Dessa mesma fita verde. Tá, pessoal? Para mim fazer um lacinho rápido, para mim tá colocando aqui, tá? Se vocês não souberem fazer, podem estar comprando aqueles lacinho feito, que também dá super certo. Eu mesmo gosto, gente, de estar fazendo os meus lacinhos, que é bem simples de fazer, tá? Vou explicar aqui para quem quiser fazer também, ó. Cortei um pedaço aqui, não muito grande. Vou fazer aqui, ó, um xizinho, um E, na verdade, ó. Tá vendo? Um Ezinho. Vou pegar essa parte aqui e vou trazer pra cá, ó. Tá vendo? Pra cá, pessoal, ó. Aonde tá o xizinho, tá vendo? Pra cá. Dessa forma. Aí eu vou organizar pra me deixar ele do tamanho que eu quero. Assim. Ó. Tá vendo? Deixa eu ver, acho que tá grande aqui. Vou puxar mais um pouquinho. Pra ficar do tamanho que eu quero. Eu ajusto conforme eu quero, tá, pessoal? Vou pegar aqui a minha linha. Também aconselho fazer essa parte do laço costurando, tá, gente? Eu já fiz só colando aqui. Eu não gosto que com o tempo ele solta. Mas dando um pontinho aqui, não vai sair, tá? Ó, e tá vendo onde tá o xizinho aqui da fita que eu passei? Eu vou colocar em cima aqui, ó. O laço que eu fiz. E, gente, desmanchou. Bora lá de novo. Confesso que para fazer essas coisas pequenas, as unhas grandes, elas dão uma atrapalhada, tá, gente? Mas a gente consegue fazer. Ó, novamente, refazendo o lacinho. Vou logo dar um pontinho aqui para ele não desmanchar com a própria linha do crochê. Ó, ainda tá maior. Pronto, agora sim tá proporcional, ó. Gente, mas aqui na minha cozinha, como venta também, aí eu tenho que, ó, dei um pontinho aqui com a própria linha do crochê para ele não desmanchar. Aí agora eu venho aqui, ó, do ladinho, vou voltar com esse fio aqui, feito lá assim, não vai desmanchar. Olha que lindinho que fica. Aí eu venho bem aqui, ó, estão vendo? Aonde tá aqui
esse xizinho do meu entrelaçado aqui de fita. Vou puxar aqui mais um pouquinho para baixo para poder dar um... Ó, ficou tipo que um xizinho aqui. Eu vou colocar esse lacinho aqui, meninas, ó. Vou logo levar, pegando as duas fitas, estão vendo? Lá para trás, ó. Estão vendo? Eu vou puxar esse lacinho para cá. Calma que elas têm que ficar cruzadinhas aqui na parte de trás. Ó. E esse laço vai ficar aqui. Aí agora eu dou mais um pontinho. Estão vendo, ó? Pegando as fitas e o lacinho que eu acabei de fazer. Dou mais um. Para garantir que não vai soltar. Posso estar cortando aqui. Vou queimar logo aqui. Para mim não esquecer. Ó o vento, gente. Misericórdia. Bora lá de novo, ó. Ui. Pronto. E aqui, meus amores, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar uma pérola. Depois de tudo finalizado, eu coloco uma pérola. Então, o nosso aplique tá pronto. Agora a gente vai... Vou deixar aqui de ladinho e a gente vem aqui para nossa base da capa. Pessoal, antes de fazer a costura da parte de cima aqui, a gente primeiro tem que colocar o nosso passa-fita aqui, ó. Bem nesse meio. Eu vou tirar aqui o que eu já fiz para me mostrar para vocês. Eu fiz fora do vídeo, ó. Tirar aqui a base para vocês verem melhor. Gente, ó como é que é o passa-fita. Eu fiz aqui 100 correntinhas, estão vendo? Fiz 100 correntinhas, voltei na quinta, trabalhando bloquinhos de 2 pontos altos, um para cada, ó, estão vendo? Fiz 2 correntes, pulei 2 da base e bloquinhos de 2. 2 correntes, pulei 2 da base e bloquinhos de 2. Aqui tem 100 correntinhas. Eu vou contar quantos bloquinhos deu aqui no meu para vocês fazerem o de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Deu 24 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aqui eu fiz um total de 100 correntinhas para fazer esse passa-fita, tá, meus amores? Agora aqui na nossa base, nós vamos pegar esse passa-fita e vamos entrelaçar a nossa fitinha nele também, tá, pessoal? Ó, vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui no coração, eu vou passar aqui nesse passa-fita, tá? Vou pegar aqui, ó, pegar aqui e vou vir passando a fita aqui por toda a extensão desse passa-fita para poder tá costurando esse passa-fita aqui no nosso liquidificador, ó, na capinha. É só passar, pessoal, ó. Vem aqui no próximo espaço de 2 correntes, aí eu passo a fita, ó, dessa forma, e vai ficando assim. Pra gente poder costurar aqui, tá? Quem quiser, pode fazer de uma cor que destaque mais aqui, mas é que como eu vou deixar a fita para amarrar, eu prefiro essa cor do que o branco, tá? Vou seguir passando aqui a fita. Olha, pessoal, passei aqui por todo o nosso passa-fita de crochê a fita e deixei para cada lado mais ou menos 40 centímetros de fita sobrando, ó, dos dois lados, estão vendo, ó? Agora vamos ver aqui a costura, vou explicar para vocês. Aqui, meus amores, a gente vai trabalhar no meio do nosso, bem na costura, estão vendo, ó? Da nossa capa. Vou colocar aqui, ó, bem aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Bem aqui, entre o meio, aqui. Aqui vai ficar costurado o primeiro lado. Vou colocar um alfinete aqui para vocês verem. O meu eu já faço todo sem alfinete, porque eu já tenho... Faz muito tempo que eu faço essas capas, então já tô acostumada. E já fiz muita, gente. Misericórdia. O pessoal gosta dessas capinhas, vende bem, tá? Ó, assim, vou deixar marcado aqui, estão vendo? Com alfinete. Aí, vou costurando aqui, gente, ó, estão vendo? Por toda essa extremidade. Vou marcar aqui o outro lado, para vocês verem, para não sair da posição. Quando for costurar, para não ficar torto também, gente. Se ficar torto, não fica legal. Assim, ó, vem por toda essa extremidade. Aqui, ó, nessa outra ponta, a gente vai colocar o alfinete, estão vendo? Tá aqui a nossa fita.
para cada lado eu deixei 40 centímetros de fita, que é para fazer o laço depois de pronto. Aqui eu vou colocar o alfinete também, para com que não saia da posição, ó, dessa forma. E agora é só costurar. Como é que eu faço a costura? Igual eu costurei os apliques lá, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês só o início, porque é igual. Só para não restar dúvida. São duas costuras. Eu vou passar aqui, nessa parte de cima, estão vendo onde eu tô mostrando para vocês aqui, ó. Tudinho com um alinhavado até chegar aqui. Daqui, eu venho descendo com a mesma linha e passando também nessa parte aqui de baixo. Vai ficar costurado uma costura em cima e outra aqui embaixo. Eu vou mostrar aqui no que já tá pronto para vocês. Assim, pessoal, que vai ficar, ó, uma costura na parte de cima e outra aqui na parte de baixo, ó. Estão vendo? Essa parte aqui nesse eu fiz com o crochê e os 40 centímetros de fita que a gente deixou nesse é para essa parte aqui para amarrar, ó. E vai ficar dessa forma, a fita no meio, uma costura aqui em cima e uma costura embaixo, parecendo uma alinhavado. Vocês também utilizem a linha fina para fazer a costura, quem não for costurar na máquina, tá, pessoal? Quem não tiver, dá certo também, ó. Essa aqui é a linha fina da princesinha. E o início da costura é muito simples, gente. É só, eu vou fazer aqui um pedaço com vocês, tá? Para não restar dúvida, ó. Estão vendo aqui, ó. Fica ruim pra mim, gente, aqui a posição, mas eu vou tentar fazer aqui pra vocês, ó. Estão vendo? Tá aqui, né? Eu venho aqui, ó. Vou dar o primeiro ponto, pegando aqui na pontinha desse ponto e o crochê aqui da frente, ó. Coloquei a linha. E agora eu vou fazendo assim, gente, ó. Vou dar um ponto, ó. Estão vendo? Pegando os pontinhos, olha aí, ó. É, tá desfocando, gente, será, ó? Vamos lá, com paciência. Queria gravar o tutorial todinho para vocês num vídeo só, mas não tem condição, porque o meu celular não tem memória, gente, suficiente para gravar vídeos longos. Já expliquei aí nos outros vídeos para as meninas, aí tem que estar fazendo assim por parte, ó. Eu coloquei uma linha do tamanho, gente, que dê para costurar tudo, por isso que tá assim, ó. Olha a posição que fica, estão vendo? Aí é só vir segurando aqui bem no meio e fazendo esse alinhavado, ó, assim, ó. Eu vou assim levando, dando pontinhos pequenos, ó, dessa forma. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí, ó. Estão vendo? Assim, ó. Aí eu vou mostrar aqui atrás como tá ficando, ó. A costura vai saindo aqui na parte de trás. Somente isso, gente. Vou colocar por cima, mas tem que estar segurando aqui para com que essa fita fique em cima dessa costura, ó, assim, tá? Aí vocês vão fazendo esse costurado todinho, como eu expliquei, segurando aqui em cima para ficar bem no meinho. Vou fazer a minha costura aqui e venho para mostrar a parte do avesso para vocês como ficou. Olha, pessoal, fez a costura conforme eu expliquei para vocês, ó. Tá vendo, ó? Aqui na parte de baixo ficou uma costura e aqui na parte de cima também ficou a costura do nosso passa-fita, ó. Fica dessa forma. E na frente vai ficar assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, dessa forma. Estão vendo? Aí agora, para colocar o aplique aqui, a gente vai precisar dar um pontinho bem aqui nessa parte de cima. Aqui, meus amores, olha. Temos aqui a nossa parte de cima. Era para mim ter emendado fazendo, só que aí na parte, para costurar aqui essa parte do passa-fita, não ia dar muito certo. Então, eu sempre faço depois, tá, gente? Ó, aqui, ó. Emendar uma parte aqui na outra, estão vendo? Bem aqui nesse pontinho baixo do caseado aqui, ó. Eu vou colocar o meu fio, ó, aqui. E vou dar somente um pontinho aqui do outro lado, para ficar um círculo aqui, que também a gente vai fazer a nossa costura, ó, bem aqui, estão vendo? Esse pontinho aqui, pra essa parte ficar presa uma na outra aqui. Assim, ó, estão vendo? Dessa forma. E aqui eu vou cortar e queimar, normal. Pra gente saber o meio aonde a gente vai costurar o nosso coração, para ele não sair torto, tá, meus amores?
Ó, gente, tá complicado pra mim gravar aqui pra vocês. Me desculpem qualquer falha aí no vídeo, tá, gente? E qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo vocês com todo carinho. Tento fazer outro vídeo se vocês não conseguirem fazer com esse, tá? Ó, aí ficou um círculo aqui na parte de cima, que é onde a gente vai costurar outra base. Só que antes de costurar a base de cima, eu sempre gosto de aplicar logo o coração para ele não ficar enrugado quando eu for costurar lá em cima, tá? Aqui, meus amores, dessa forma, ó. O meio, ó. Dessa forma, aí eu vou colocar aqui, ó. Certinho ele aqui, estão vendo, pessoal? Ó. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou botar só um alfinete aqui para ele não sair do canto, que eu vou fazer a costura à mão. Dessa forma. Tá centralizadinho. Vou colocar bem aqui na parte de cima um alfinete, só para ele não sair do lugar. Se vocês tivessem uma certa habilidade, já pode costurar direto. Eu gosto mesmo de centralizar para mim não me perder nessa costura, para não ficar torto e nem enrugando. Coloquei aqui em cima e vou colocar um alfinete aqui, meus amores, na partezinha de baixo. Aqui é só costurar, estão vendo? Vou tentar colocar assim para vocês verem melhor, ó. Dessa forma. A costura é muito simples, é como a gente fez a costura do passa-fita e como a gente costurou aqui. Eu vou pegar o meu fio branco e vou introduzir nessa carreira aqui de ponto tombadinho. Vou fazer aqui um pontinho com vocês, para não restar dúvida, tá, meus amores? Aí vocês costuram o de vocês aí fora do vídeo. E eu vou costurar o meu fora do vídeo e vocês costuram o de vocês, ó. Vou iniciar aqui por cima, por dentro. Vou introduzir, ó. E agora é só seguir esse contorno aqui, ó, do ponto tombadinho. Dessa forma, ó. Assim. Somente isso, meus amores, como se fosse um alinhavado, ó. Não apertem, porque senão vai repuxar e não vai ficar bonito, ó. Dessa forma. Só seguir, minha gente, esse contorninho aqui, nessa costura, do jeito que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Estão vendo? Todinho, por toda a extensão desse coração aqui, ó. Todinho. Deixa eu mostrar aqui como vai ficando, ó. Os pontinhos como vai ficando. Vou fazer essa minha costura toda fora do vídeo e venho pra gente fazer aqui a parte de cima, que é a parte que falta, tá, meus amores? Olha, pessoal, fiz a costura conforme eu expliquei pra vocês aqui, ó. Estão vendo? Fica dessa forma pelo avesso do nosso trabalho. Vou virar aqui a frente para vocês verem já aplicadinho o nosso coração. Falta somente a pérola aqui, que eu vou colocar depois que eu finalizar todas as costuras. Agora a gente vai colocar a base, que é a última parte aqui da nossa capa, aqui em cima, pessoal. Eu não trabalho com alfinete, mas para explicar melhor aí para quem nunca fez esse trabalho, eu vou centralizar aqui, gente. Eu vou virar aqui para ficar melhor para vocês verem. Aqui, onde eu fiz a emenda, eu vou colocar um lequezinho desse aqui. Só mesmo para me seguir fazendo a costura. Quem quiser pode fazer também a costura já com ponto tombadinho. Eu não gostei muito porque fica muito próximo um do outro o ponto tombadinho. Então eu vou primeiro passar uma costura com a linha mesmo do crochê na agulha. Já coloquei aqui a linha. E vou vir aqui, gente, ó. Do ladinho aqui, onde eu coloquei o alfinete, estão vendo? Vou prender aqui a minha linha. Dessa forma. Vou prender essa linha. Pode ser qualquer cor aqui de linha, porque não vai aparecer, gente. Que depois ainda tem a última carreira. Coloquei aqui, ó. E vou vir trabalhando. Deixa eu virar aqui dessa forma. Ó. Vou pegar o caseado que fizemos e a base que fizemos, ó, e vou dar um pontinho, vou seguir dessa forma. É como se fosse um alinhavado também, ó. Dou um ponto e venho aqui na base, pego um pontinho
caseado e um ponto aqui da base que fizemos, ó. E vai ficando preso assim, gente, ó. Um daqui, ó. Qualquer ponto daqui eu vou seguindo, aonde eu acho que não vai ficar repuxando. Peguei aqui uma laçada daqui, venho no caseado, pego uma laçada também e puxo aqui o ponto, ó. Já tá prendido. Não apertem, tá, pessoal? Ó. Novamente, venho aqui no trabalho, pego uma laçada nessa base e venho no caseado, pego outra laçada e puxo. Mais um pontinho preso. E assim eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a extensão desse trabalho, ó, gente. Vai ficando assim, ó. Observem que já vai ficando preso na capa a base que a gente fez separado, ó. Vou pegar mais um ponto aqui para vocês verem. Pulei esse aqui, venho no próximo, ó. Às vezes eu pulo, às vezes não. Aí vocês têm que observar, ó. Não tá ficando repuxado, estão vendo? Tem que ficar como tá aqui, ó. Porque a gente ainda vai trabalhar uma carreira de acabamento aqui em cima. E venho fazendo essa sequência de repetição. Como essa repetição, eu vou fazer o meu fora do vídeo. Vocês façam o de vocês, ó. Vou circular todinho fazendo essa costura, ó. Por toda a extensão dessa base aqui. Para prender essa base na capa do liquidificador. Segui o passo, pessoal, da costura que eu passei para vocês aqui na parte de cima do alinhavado. Agora a gente vai trabalhar uma carreira de acabamento com pontos tombadinhos aqui nessa parte de cima da nossa capa, para a gente estar finalizando ela. Eu gosto sempre de iniciar aqui. Vou iniciar aqui em qualquer pontinho daqui, pessoal, prendendo o meu fio. Vou subir aqui 3 correntes, aliás, 2 que fica melhor. Subi aqui as minhas 2 correntes, vou laçar o meu fio, venho no mesmo intervalo, vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, contando com as 2 correntes, temos 3 pontos altos. Dou um espaço aqui na base, ó, aí o tamanho quem vai definir vai ser vocês, pessoal. Ó, vou dar um espaço aqui, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Temos aqui o nosso primeiro ponto tombadinho. Vou subir novamente 2 correntes, vou laçar o meu fio, venho no mesmo intervalinho, vou subir aqui 2 pontos altos, ó. Totalizando com as correntinhas que subimos, temos 3. Dou um espaço aqui, vocês determinam o espaço que vocês querem. Venho aqui e trabalho um ponto baixíssimo. E assim eu vou seguir essa repetição por toda a extensão aqui da... Ó, somente aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Somente nessa base aqui, meus amores, ó. Por toda essa extensão aqui, aonde em cima da onde nós fizemos a costura com a outra linha, tá? É só uma carreirinha. Vou finalizar aqui e venho para fechar com vocês. Fiz aqui a carreira, conforme eu expliquei para vocês, pessoal. Já fiz aqui o meu último ponto tombadinho. Vou finalizar ele bem aqui, aonde eu iniciei aqui, prendendo a linha com a corrente, ó. Estão vendo? Vou prender aqui, meus amores, fazendo um ponto baixíssimo. E já posso arrematar o fio. Está encerrado aqui a nossa capa. Vou levar esses fios aqui para trás para mim estar queimando ele. Quem quiser fazer outro bico de acabamento aqui também é a gosto, tá, pessoal? Eu gosto de fazer esse porque ele é o mais rápido e prático também. Ó. Aí vou queimar os fios aqui. Vocês sabem que esse fio só se arremata queimando, né, pessoal? E vou colocar uma pérola aqui no nosso laço. Como eu disse aí, quem quiser pode fazer aqueles arabescos aqui que eu já ensinei aí nas minhas outras redes vizinhas. Vou utilizar aqui, gente, essa cola Pega Mil. Quem quiser pode estar prendendo aí com cola quente também, que dá certo. Ó. A minha já tá só pela misericórdia. Coloca aqui, pessoal, um pouquinho de cola. Vou colocar aqui uma meia pérola. Essa meia pérola eu acredito que ela seja tamanho 10, para quem quiser estar colocando do mesmo tamanho. Ó. E pronto, meus amores, está finalizado. Se ficou alguma dúvida aí, vocês podem estar deixando aí que eu vou responder.
vocês aí, ó. A parte de cima fica assim. Aqui, como eu já falei, eu coloquei um botão, mas vocês podem estar colocando pérola também. Aqui também é um botão. A parte de trás, ela fica dessa forma. Aqui, gente, eu deixei as fitas para estar fazendo um laço. Aqui para cada lado eu deixei 40 centímetros de fita, mas vocês podem estar deixando um tamanho menor. Aí aqui essa parte é a gosto, tá, meus amores? Quem não tiver fita pode estar fazendo as correntinhas também com a própria linha do crochê, que nem eu fiz no vermelho. Essa é a parte da costa da nossa capa. E essa é a parte da frente com aplique de coração. Se vocês quiserem, podem estar enfeitando mais aqui, colocando o que vocês quiserem, tá bom? E é isso. Tchau, tchau e até a próxima aula.